Olá, boa tarde. Meu nome é Samara Oliveira de Góes, eu sou aluna do curso de segunda licenciatura em Pedagogia e hoje eu estou gravando esse vídeo como um pré-requisito da disciplina de Fundamentos e Métodos do Ensino de Ciências da Natureza e Humana, do professor Rodrigo. E nós tivemos a oportunidade de fazer uma observação de aula, mesmo que tenha sido online, posso dizer que foi muito proveitosa. E a partir dessa vivência, nós tivemos o desafio de fazer o planejamento e essa etapa seria a aplicação da aula, né? Como não é possível, já que estamos em tempos de pandemia, nós vamos fazer uma explicação aqui sobre o que nós pensamos, né? Sobre um plano de aula interdisciplinar entre as ciências da natureza, nos componentes curriculares de História e Geografia. Então, eu queria inicialmente falar que esse plano ele é voltado para alunos do terceiro ano do ensino fundamental, né, nos anos iniciais, e o tema da aula seria Espaços da Natureza que Preservam Memórias. Então, pensamos em uma sequência didática de 3 aulas, nos quais os objetivos, um dos objetivos da aula seria pesquisar sobre esses parques ambientais e sítios arqueológicos aqui no Brasil e também da sua importância não só geográfica, né? Não só como preservação de um espaço físico natural, mas como espaço de memória também. E refletir sobre como esses espaços se constituem na memória, né? Na nossa memória dos seres humanos. Então, nós usamos selecionamos as competências e habilidades propostas pela BNCC, como identificar as características das paisagens naturais e antrópicas, como relevo, cobertura vegetal e rios no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação e na degradação dessas áreas. Então, a nossa estratégia de ensino vai ser uma aula dialogada, explicativa, mas também a construção de uma pesquisa, né, dos alunos sobre esse tema. Então, na primeira aula, o ideal seria que o professor pudesse iniciar refletindo sobre a importância desses espaços, né, das paisagens naturais para os seres humanos. E falando da questão mesmo da preservação, questão da natureza, do relevo, da fauna, da flora. E imaginar como é que seria o mundo sem esses espaços. Se daqui a alguns anos, 50 anos, nossos filhos e nossos netos vivessem aqui, mas não tivessem a oportunidade de conhecer esses espaços. Então, a partir disso, realizar uma apresentação expondo um sítio arqueológico ou um parque ambiental, e aí sempre trazer para a realidade, né, em que nós vivemos. No caso, como nós somos aqui do Maranhão, sul do Maranhão, a gente está propondo a explanação sobre o Parque Ambiental dos Lençóis Maranhenses, né, que é uma área de dunas natural que ainda é pouco explorada, que atinge várias cidades aqui do litoral do Maranhão e que nos traz, assim, um grande orgulho, mas ao mesmo tempo grandes memórias, né? A gente constrói a nossa identidade, a nossa formação pessoal, né? Aqui nós valorizamos muito esse lugar, temos campanhas de preservação, aqui a gente sempre viaja perto, porque realmente é muito perto da capital onde a gente mora, que é São Luís, e a ideia é trazer os conhecimentos prévios dos alunos sobre esse local. Se eles já tiveram experiências lá, né? Que provavelmente alguém da turma tenha tido. Então, perguntar que tipo de memórias eles têm de lá, o que eles fizeram lá, qual a importância de se conservar aquele ambiente para as outras gerações e para a gente também. E aí, a partir disso, levantar um pouco a curiosidade dos alunos, né? Pensando em outros locais como aquele, que existem no nosso país, outros parques ambientais, outros sítios arqueológicos, como Foz do Iguaçu, ou a Serra da Capivara, enfim. Então, a ideia é fazer com que os alunos construam esse conhecimento a partir de uma pesquisa. Então, a ideia é eles descobrirem. E então, a gente pedir realmente que os alunos abram um site, por exemplo, o site do IFAM,
que lá tem uma lista, né? Várias curiosidades, vários locais bem interessantes. Então, a gente concluiria, então, a primeira aula. Na aula seguinte, os alunos iriam colocar em prática o que eles já pesquisaram, né? Através da elaboração e da construção de um cartaz coletivo, com as informações que eles pesquisaram, colocando um título, falando da localização daquele parque, textos explicativos, curiosidades, né? Então, elaborar realmente, sistematicamente, aquele conhecimento que eles pesquisaram. E o professor vai mediar tudo isso e, além disso, verificar se nenhum grupo repetiu um parque do outro ou se complementa, né? Mesmo que tenha sido o mesmo local escolhido. E, por fim, numa terceira aula, né, a finalização dessa sequência, os alunos teriam a oportunidade de socializar e compartilhar os conhecimentos adquiridos durante essa sequência, né, de aulas aí que deve durar mais ou menos de 1 a 2 semanas. Então, isso também é muito flexível, porque vai depender da realidade da escola, né? Lá na nossa escola, por exemplo, a gente tem internet, tem iPad, tem computador, então é viável fazer desta forma. Mas, de repente, também adaptar, porque precisaria de outros recursos, né? Então, também disponibilizar papéis, canetas, pincel, cola, fita, para os alunos poderem socializar. E depois a gente pode fazer uma exposição sobre tudo isso que a gente teve nas aulas, né? Entre os componentes de história e geografia. Tá bem? Então, eu acho que é isso. Vai ser a apresentação dessa aula e a avaliação vai ser processual, né? Durante as aulas, como é que o professor observou a interação, a colaboração. Então, todo esse acompanhamento pedagógico feito ao longo do processo, tá bom? Então, é isso. Até mais!